Olha que agora a gente vai falar sobre um dado alarmante. Pela primeira vez, o número de inadimplentes no Brasil ultrapassou a impressionante marca de 70 milhões de pessoas, o que Eita que a equivale gente. a 42% dos adultos, Miguel, aqui no país. Esses números foram divulgados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e também pelo Serviço de Proteção ao Crédito. E em Fortaleza, uma pesquisa da FEComércio mostra que 71,4% dos residentes da capital estão endividados. Mas calma, entre os motivos para a inadimplência está a falta de orçamento e controle dos gastos, as compras por impulso, tá tendo promoção, vou passar o cartão de crédito, cuidado, a armadilha mora aí. O aumento dos gastos considerados essenciais, a conta de luz, a conta de água, a internet, o supermercado, além dos gastos com imprevistos, aquela geladeira que queimou, a televisão que não presta e, claro, o desemprego. E vem do nada, né, Miguel? Essas coisas só aparecem quando a gente não está podendo gastar. Os dados que você acabou de falar são da pesquisa do endividamento do consumidor em Fortaleza, que é realizada pela FEComércio por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio. E a gente recebe agora aqui ao vivo no estúdio da Rádio Jovem Pan News Fortaleza, Darla Lopes, que é economista e diretora do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças no Ceará, o IBEF, para falar sobre o cenário e trazer dicas de como administrar as finanças. Atenção você que está naquele ditado popular, devo, não nego, pago quando puder e se der, né? Darla, muito bom dia, seja bem-vinda ao Pan News em Revista, primeira edição. Bom dia a todos que estão aqui, que estão aí nos ouvindo. E eu acho que vai interessar muitas pessoas, né? Pelos dados aí, 71%, né, já está aí endividado e a gente viu esse crescente número que até pouco tempo nós tínhamos 63 milhões de inadimplentes, já estamos passando de 70 milhões de inadimplentes, então certamente esse momento aqui vai interessar a muitos. Com certeza. Agora vamos aqui fazer a diferenciação entre inadimplentes, né, e endividados. São duas coisas diferentes. Então, ser endividado é algo até comum, né? É comum por quê? Porque as pessoas podem estar fazendo algumas contas, né? Mas essas contas, elas só se tornam inadimplentes quando a gente para de pagar. E, por exemplo, quando existe uma dívida boa e uma dívida ruim. A dívida boa é aquela que é uma dívida organizada, que cabe dentro do meu planejamento, que está alinhada, por exemplo, com alguns bens duráveis, por exemplo, né? Bens móveis, como o próprio apartamento, uma casa. Então, essa a gente costuma chamar de uma dívida boa. Dívida né? saudável. Uma dívida saudável. Essa é boa de se ter. Exato, porque vai estar o quê? Construindo um patrimônio. Agora, precisa caber no orçamento. Porque se eu tenho uma dívida e não consigo quitar essa dívida, ela se torna eu vou me tornar uma pessoa inadimplente. Então, percebe que existe uma diferença de que a gente tem um dado alto de endividados, não necessariamente é tão ruim assim, olhando o copo um pouco meio cheio nesse sentido. Agora, como a gente tem um dado nacional de que a inadimplência aumentou, então, de fato, acho que a gente não pode... Eu retiro o que eu disse anteriormente, a gente não pode olhar de uma forma tão boa esse dado do endividamento. A gente pode dizer, Darla, que esse endividamento é um passo para estar inadimplente, é um risco, assim, é preciso ter algum cuidado, alguma atenção para evitar ficar totalmente no vermelho? Concordo com você, porque se eu não tenho nenhuma dívida, então eu não vou ser inadimplente. Se eu tenho uma dívida, eu preciso estar sempre atento e organizando o meu planejamento financeiro, o que é um grande desafio para os brasileiros, né? Eu ia começar a minha fala trazendo o que eu percebo, né? Por que isso está assim? Por que esses números estão aumentando? Certamente a falta de educação financeira, ela atravessa muito fortemente os brasileiros. Porque o que eu não conheço, eu não aplico. O que eu não conheço, eu temo. Então, as pessoas se afastam da educação financeira porque têm medo do novo, porque sabem que, ao conhecer, tem uma responsabilidade maior, né? E daí eu vou necessariamente ficar ali com aquilo na minha cabeça. Olha, eu preciso me organizar. E, às vezes, não quer gastar o tempo fazendo um planejamento, quando, na verdade, seria muito interessante que todos que nos ouvem, todos os brasileiros, percebessem como seria bom,
né? Realmente separar um pouco do tempo para estudar um pouco sobre educação financeira, para ensinar os filhos sobre educação financeira. E o IBEF Ceará tem um projeto incrível, né? A gente lançou uma cartilha de educação financeira infantil. Então, quando começa desde criança, a gente já consegue perceber diferenças na sociedade. Inclusive é uma luta, né? Inclusive de vocês do IBEF, economistas em geral, para que a gente possa adotar uma disciplina de educação financeira dentro da sala de aula em todo o país. Exato. Temos alguns avanços, né? Nos últimos anos, a educação financeira ela entrou na base curricular como nacional, mas ela entrou de uma forma transversal. Já é um avanço, né? Quando a gente fala transversal, é que ela entra dentro da matemática, quando o professor fala ali sobre qual a moeda do país, como é que passa um troco. Ela entrou na geografia, ela entrou na história, Seria quando um fala do tópico da escampo. matéria. Isso, de uma forma transversal e não uma matéria, uma disciplina a ser dada na escola, né? Mas isso já foi um ganho, né? Algumas instituições de classe, o nosso Instituto IBEF, a gente trabalha nisso muito fortemente, né? No ano passado, a gente fez um projeto, a gente assinou um termo de cooperação com a prefeitura e a gente esteve dentro das regionais, né, nas escolas, fazendo um projeto piloto, e a gente treinou 900 crianças em 2 meses. Olha, já Foi temos incrível o 900 futuros trabalho. adultos E conscientes. é muito interessante como a gente percebe como as crianças, elas aprendem rápido. Então, se elas conseguem aprender uma série de coisas que para a gente são inúteis, inapropriadas, e de fato algumas são inapropriadas, nomes difíceis, nomes em inglês, e aí independe de classe social, tá? Crianças vulneráveis também, todo mundo aprende rápido, né? Então, por que não aprender coisas importantes para a vida? Claro, gente, com a metodologia correta, né? A gente não vai querer sentar uma criança e ensinar como ensina um adulto, de forma alguma. Tem uma metodologia de brincadeira, de inclusão, super diferente. E aí, Darla, quando a gente fala já do público adulto, quais são os passos, então, para ele conseguir se educar financeiramente, por mais difícil que seja? Olha, pode parecer engraçado, mas primeiro ele tem que querer. Verdade. E às vezes esse é um desafio, é uma barreira grande, né? Então, quando você quer, você consegue tudo que você quer, né? Basta você querer, ter um empenho. E é muito difícil encarar a inadimplência. Gera uma dor, gera um sofrimento. Quando a gente fala de educação financeira, a gente não está falando, ou não deveria só falar de número. A gente fala de comportamento. A gente fala de decisões. Então, a gente que trabalha nessa área, né, porque eu trabalho nessa área de finanças, comportamento, sustentabilidade, regeneração, é um caminho, né? A gente percebe que precisa ter esse movimento do querer, né? E logo em seguida, a gente precisa entender o que está acontecendo. Eu preciso estudar um pouco, eu preciso saber o que está acontecendo, né? Então, se a gente for aqui separar em passos, né, sendo bem prático aqui para os nossos ouvintes, o primeiro passo é aceitar essa dor e esse sofrimento, né, e saber que ele saber que ele é transitório, né? Nós não estamos engessados nessa dificuldade. E muito pelo contrário, os desafios e as dificuldades, eles são um trampolim para a gente ter oportunidades, né? Então, primeiro passo, aceitar o desafio. Segundo passo, eu preciso fazer um mapa das dívidas que eu chamo, né? Então, eu vou listar todas as minhas dívidas. Às vezes, as pessoas nem sabem quem são os credores, não sabem qual a taxa de juros, né? Então, por que eu preciso saber quem é o credor, qual é o valor e qual a taxa de juros? Porque eu preciso, às vezes, decidir quem eu vou pagar primeiro. Então, assim, às vezes são tantas dívidas, são tantos credores que a gente precisa saber. E dentro da literatura, a gente traz uma orientação de que eu devo pagar primeiro aquelas dívidas que são essenciais, então, para as pessoas mais vulneráveis, por exemplo. Se eu estou devendo o meu aluguel, se eu estou devendo a minha energia ou a minha água, são os principais, porque senão eu vou ficar sem ter onde morar, sem ter água, sem ter energia, que são coisas básicas, não é? E logo em seguida, e não menos importante, às vezes até passando por são aquelas dívidas que têm a maior taxa de juros. E nós estamos num momento muito desafiador para quem é inadimplente.
né? Para quem está endividado. Por quê? Porque a taxa de juros básica, a Selic, ela está muito alta. Então, é um cenário bom para quem é poupador investidor, porque eu não preciso fazer tanto esforço para o meu recurso render. Então, coloco numa renda fixa, rendeu ok. Não preciso nem estar ali olhando com tanta força para a renda variável, né? Que gera um risco maior. Mas para quem é inadimplente, isso é um desafio, porque percebe que se eu devo 100 e a taxa de juros é alta, esse 100 vai virar um valor muito mais alto. Então, eu preciso tentar pagar logo essas dívidas que são mais altas. Aí, logo em seguida, eu preciso o quê? Fazer um planejamento financeiro, um orçamento. Listar quanto é que eu ganho, de onde vem essa renda, quanto eu devo, né? E quanto eu vou conseguir fazer sobrar. Porque aí, só no quarto passo, é que eu vou fazer a negociação. Qual o grande erro? O que é que vocês acham? As pessoas negociam antes de todos esses passos. E aí não conseguem pagar. Por quê? Negociam uma coisa que não cabe no orçamento. E aí, quando não cabe, eu não pago, eu me torno inadimplente novamente. Ou seja, não o cumpro o lençol acordo. é pequeno, né? Exato. Bola de Darla neve. Lopes, economista e diretora do IBEF, com a gente aqui, Carol. Darli, ainda falando sobre essa questão dos números de endividamento, a gente sabe que muitas pessoas usam cartão de crédito. Qual é o ponto em que ele é considerado um vilão? Ele é realmente um vilão ou dá para administrar direitinho o uso desse cartão? Então, a gente sempre fala sobre isso, né? O cartão de crédito, ele é vilão ou ele é mocinho, né? A gente até quando está nas palestras, a gente coloca uma foto de um anjinho e de um diabinho. Todo mundo tende para o diabinho, mas não, gente. O cartão de crédito, ele é um veículo de crédito muito importante. O crédito, ele é importante, né? Mas ele precisa ser usado com consciência. O que a gente percebe foi o que você trouxe aqui agora, né? É que as pessoas usam como extensão da renda. Aí, Então, não dá. Se eu ganho 6 mil e tenho um limite de 10, aí quer dizer, eu vou gastar 16 por mês. Esse é um meme da internet, inclusive, É um meme né? da internet, exatamente. Mas é errado. Errado, completamente errado. Você pode usar, até porque, gente, os cartões de crédito, há muito tempo, mas hoje, principalmente, tem uma série de vantagens incríveis. Então, não vou citar nomes aqui de bancos, mas, por exemplo, eu uso um que eu recebo 1% de cashback e ele rende 200% do CDI, o cashback. Então, é incrível. E fora que, quando você chega num estabelecimento, se você tiver uma organização, uma consciência, né, de como usá-lo, você chega em um local que faz o mesmo valor de à vista parcelado, você parcela nesse cartão, por exemplo, e quando você antecipa a parcela, você ainda ganha um desconto. Percebe que eu ganho quando eu antecipo, porque eu paguei antes. No momento que eu comprei, eu já ganho cashback, e tudo isso rende 200% do CDI. Então, se a gente usar com consciência, ele vai trazer o quê? Muitos benefícios para a nossa vida. Agora, a maioria não usa, né? E não sei se a gente tem tempo, mas a literatura traz, até para quem quiser estudar um pouco mais, a gente tem o pai da economia comportamental, né? Daniel Kahneman, que nos deixou ano passado, muito tristemente. Mas, enfim, ele tem um livro Rápido e Devagar, né? Que as pessoas se perguntam, poxa, por que eu não consigo melhorar esse meu jeito de decidir, né? E lá ele explica que nós temos duas formas de raciocinar e de decidir, né? Que é a forma automática e a reflexiva. E a automática é aquela rápida, que é sem pensar muito. Já a reflexiva, ela é mais lenta, ela é planejada. E a gente, quando vai usar o recurso financeiro, o dinheiro, os créditos, né, os veículos de crédito, os meios de pagamento, a gente usa geralmente a automática. E aí, por isso, que a gente tem um desdobramento. Porque toda decisão presente, ela gera um desdobramento futuro. Percebe que se eu tomo uma decisão presente que não está alinhada com planejamento, com consciência, eu vou ter o desdobramento futuro do quê? Da inadimplência. Mas no presente eu tenho o quê? Eu tenho o prazer e a satisfação de ter o que eu quero na hora que eu quero. E aí você decide, você quer, né, ter consciência e ter as coisas no momento correto, ou você quer sofrer bastante por conta da inadimplência no futuro? fica aí a reflexão, né? Muito boa. Fica a pergunta, fica a reflexão. Darla, muito obrigado pela sua participação aqui no Pan News em Revista, primeira edição. Eu que agradeço, espero que todo mundo comece a pensar um pouquinho melhor aí sobre como utilizar, né, os meios de pagamento, o recurso financeiro, e que a gente seja mais próspero e feliz cada dia. Que assim seja.